de volta e olha só, Dantas, agosto é o mês do aleitamento materno, conhecido como agosto dourado, um período dedicado a conscientizar sobre a importância da amamentação. Além de todos os benefícios para a criança, a amamentação ela traz vantagens para a saúde da mãe e fortalece um vínculo único entre ela e o filho, né, Lara? E hoje vamos conversar com a ginecologista e obstetra, a doutora Isabela Simeonato, ela que também tem um ótimo testemunho sobre aleitamento para compartilhar com a gente e além de, claro, esclarecer dúvidas e também dar orientações para que esse momento seja mais leve e saudável. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, Dantas. Boa tarde, Lari. Obrigada pelo convite novamente. É sempre uma honra estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre um assunto que é tão importante para todos nós, né? Com certeza. Doutora, conta pra gente quais nutrientes e anticorpos o leite materno tem que diferencia ele dos outros tipos de leite? Porque eu sei que tem mães que às vezes diz que não produz o leite e quer dar fórmula logo quando o neném é recém-nascido, né? Esse é um dos grandes mitos da amamentação, né? De imaginar que o leite materno não é suficiente para o bebê. A gente tem algumas fases do leite materno, né? Então, quando o bebê nasce, naquela golden hour que a gente chama, que é a primeira hora da mãe com o bebê, a mãe tem o colostro, que parece uma quantidade pequena, né? Para aquele bebê, mas ele é o começo, é o momento que o leite tem mais anticorpos, né? É nesse momento do colostro, ao longo de toda a amamentação, mas nesse momento é um momento bem importante. E o leite vai transicionando de acordo com a necessidade do bebê. Então, em 48 horas, mais ou menos, é a hora que o leite maduro vem mesmo pro bebê, né? E nesse período, na maioria dos casos, ele já é suficiente para essa nutrição do recém-nascido, né? Diferente do que os mitos trazem de não ser o bastante, de é pouco, mas precisa acreditar que ele é suficiente mesmo, né? E a grande diferença entre uma fórmula e o leite materno, com certeza, é na questão dos anticorpos e da proporção mais correta, né? Mais perfeita entre todos os nutrientes, gordura, carboidrato, proteína e tudo mais. Olha só. Doutora, agora uma curiosidade de mim, eu queria saber de você, se você consegue me explicar, a questão da mãe que não consegue produzir o leite, né? Às vezes tem mãe que não consegue produzir naquela, digamos que naquela longa escala, né, como as mães que a gente vê nas maternidades. E aí também tem a questão da importância desses bancos de leite, né? É um trabalho bem legal das maternidades, então é bem importante também para essa mãe que tem essa produção e, digamos, uma longa vantagem, que também colabore com esses bancos de leite. Sim, com certeza. Existem alguns casos, Dantas, que a mãe realmente vai produzir menos leite, né? Por exemplo, é muito comum a gente atender mulheres que fizeram cirurgias estéticas na mama, principalmente as redutoras. Então, isso traz uma dificuldade muito grande na hora da amamentação. E tem outros fatores também, principalmente o emocional, né? O estresse bloqueia bastante a produção de leite. Mas são situações particulares, né? Não é o que a gente mais vê no geral, né? No geral, o que parece pouco tende a ser suficiente para a alimentação do bebê, né? Para a nutrição do bebê. E em relação aos bancos de leite, é um ponto muito interessante da gente comentar mesmo, porque é uma possibilidade para as mães que não podem, né, ainda ofertar o próprio leite materno, mas precisa ser um banco de leite bem regularizado, né, obedecendo todos os critérios de segurança para que seja uma nutrição adequada, também segura para o bebê, né? Com certeza. E, doutora, quais são os benefícios para a mãe na hora de amamentar? São muitos, né? A gente pode pensar na amamentação como um benefício em vários aspectos da vida da mulher, né? No pós-parto imediato, só para vocês terem uma ideia de quanto é abrangente isso, o hormônio ocitocina que libera o leite da mama, né? É o mesmo hormônio que faz a contração uterina. Então, nesse momento, por exemplo, no pós-parto imediato, na Golden Hour, é um momento importante para a contração uterina, para a gente evitar hemorragia pós-parto, por exemplo. Então, seria um dos grandes benefícios da amamentação precoce, né? Além de fortalecer vínculo materno, né? De todos a ocitocina também é um hormônio responsável pela sensação de bem-estar, então traz alegria para a mãe, né? Dentre outras questões importantes, mas
mas pensando aí numa coisa que é fácil a gente ver no pós-parto, às vezes ela até fala, ai, mas quando eu amamento me dá cólica. Mas é exatamente porque é o mesmo hormônio que faz a contração uterina, a involução uterina, né? Então, é bem legal, assim, tem 1000 aspectos que a gente pode olhar, né? Doutora, existe alguma situação em que a mãe realmente ela não consegue fazer a amamentação do filho? Eu queria saber também se esse contato, né, essa coisa mais íntima de mãe e filho pode trazer algum trauma a partir do momento que ela não consegue dar o mamar para a criança. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também precisa trabalhar na sociedade, né? Porque tem essa idealização que o aleitamento, que a amamentação é instintiva, é intuitiva, e não é, né? Verdade. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Eu vivi isso, assim, pra mim, dentro de tudo do ciclo gravídico puerperal, a amamentação Isabela foi a parte mais difícil, assim. Foi zero intuitiva, eu precisei de ajuda de fono, de osteopata, de consultora de amamentação. Então, e assim, o que é sempre importante dizer, né, que não vai te fazer mais ou menos mãe por você conseguir ou não amamentar. O tempo que você consegue amamentar é o tempo que foi possível para você naquela circunstância, né? Então, essa questão do vínculo, claro que a amamentação é um fator essencial para o vínculo, né? Mas não só. Então, você pode ter vínculo com o seu filho de outras formas, mesmo você alimentando com a mamadeira, por exemplo, né? Certo. Ou ofertando de outras formas pela translactação, por exemplo. Isso também não vai te tornar menos, né? E eu acho que é bem isso, assim, não vincular totalmente, assim, o afeto, né? O amor da mãe, da mulher, somente com a amamentação. Ela é uma das formas, mas... Porque senão, Dantas, fica muito pesado para aquela mãe que não consegue amamentar, né? Já vem... A culpa materna já é enorme por N motivos, né? Sim, e ainda se você coloca mais esse fator da amamentação, acaba pesando demais, né? Então, nesses casos, o apoio da família também é fundamental, né, doutora? Com certeza. E sempre eu falo isso para os pacientes, assim, não hesitar de pedir ajuda, sabe? Porque não é sempre que é intuitivo. É claro que tem aqueles, né, aqueles bebês que você põe, já mama, já dá tudo certo, mas tem uma chave fechadura. Às vezes você precisa de um ajuste ali da boquinha do bebê, precisa ensinar uma pega melhor para a amamentação fluir, para não ser dolorosa para a mãe, porque também não é o intuito, né? Tem que ser bom para os dois lados. Então, essa questão da ajuda, eu acho que é uma coisa que a gente precisa reforçar nesse agosto dourado, para a mulher não se sentir tão solitária, sabe? E, doutora, além da boa alimentação, quais outros hábitos podem ajudar na produção do leite? Muita hidratação, muita mesmo. Hidratação é essencial para a produção do leite. E algumas questões que, às vezes, no pós-parto imediato é um pouco mais difícil, né? Por exemplo, tentar diminuir o estresse, tentar descansar um pouco na hora que consegue. O sono é muito importante também, baixar o cortisol ali também, mas nem sempre é viável, né? Nesse começo de maternidade. Então, eu acho que são os fatores mais importantes. E como a Lari falou, ter uma rede de apoio faz toda a diferença. E eu queria, pra gente finalizar, que você deixasse uma mensagem para as mulheres que assistem a gente, que estão passando por dificuldades. A doutora falou que também passou por algumas e conseguiu sair maravilhosa. E eu queria que você deixasse essa mensagem nesse agosto dourado. Eu acho que a mensagem maior é que, assim, amamente se você puder e como você puder, né? Isso não vai te fazer mais ou menos mãe. É claro que a gente quer sempre ofertar o melhor para os nossos filhos e realmente a amamentação é uma dessas possibilidades, mas não negue ajuda, peça ajuda, porque na maioria das vezes, e de verdade, na maioria mesmo, tá? Eu vendo ali dos bastidores, não é intuitivo, né? A gente às vezes precisa ajustar uma coisinha ou outra para que seja um momento feliz para a mãe e para o bebê. Maravilhosa, arrasou, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Sempre um prazer estar aqui. Volte mais vezes e tem o Instagram da doutora na sua tela, gente, @doutora.isabela_simeonato. Vão lá nas redes sociais que eu garanto que vocês vão amar também. Vamos fazer uma pausa, Dantas, porque na volta vamos bater um papo sobre ostite serosa, uma doença invisível que pode comprometer a audição e a linguagem das crianças. Espera aí.